Boa noite para quem chegou durante a oração. Nós vamos dar continuidade hoje ao capítulo que fala para nós, o ponto que fala para nós sobre o suicídio. Nós temos várias perguntas relacionadas ao suicídio, né? Onde nós falamos do temor da morte, das uniões antipáticas, a perda dos entes queridos. Esse capítulo fala das nossas dificuldades na Terra, a parte onde o Pai mostra como devemos seguir mediante as problemáticas que nos encontramos aqui na Terra, se não conosco, com aqueles que amamos, com aqueles que conhecemos, e onde esta parte é um ponto bastante delicado. Nós tivemos aí, no mês de setembro, um trabalho intenso para nos libertar deste pensamento, a nossa população toda, que a gente vê, infelizmente, né, os índices de suicídio aumentando demais. E nós, como espíritas, temos o dever de esclarecer, de orar, de pedir auxílio a esses irmãos que perdem a fé, perdem a força, perdem a esperança e não encontram uma forma de lutar contra esta autodestruição. Então, a gente começou a falar semana passada das dificuldades que envolvem o espírito, da necessidade da nossa renovação diária de fé, para que a gente sempre tenha pensamentos elevados, porque estes pensamentos destrutivos, eles sondam todos nós, não no sentido da autodestruição, do suicídio, mas os pensamentos mundanos, os pensamentos negativos, os pensamentos das camadas mais inferiores nos atingem quando nós estamos mais tristes, estamos mais inseguros, quando a nossa fé está vacilante, a gente absorve essas frequências todas. Então, a oração, a vigilância vai ser o maior escudo, a maior proteção para que a gente não encontre dentro de nós esse eco destes pensamentos destrutivos, né? Nós temos os trabalhos nas casas espirituais, temos na Seara o nosso trabalho para auxiliar todos nós neste fortalecimento espiritual. Então, vamos continuando com a pergunta 948, que diz o seguinte: é tão reprovável como o que tem, por causa do desespero, o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? O que essa pergunta está falando para nós? É justificável, é aceitável, quando nós erramos de uma forma forte, que gera tristeza, dor, sofrimento, vergonha, né? Nós podemos aceitar a ideia do suicídio para fugirmos desta realidade. A espiritualidade diz o seguinte para nós: um erro não pode justificar outro. Se nós falhamos, seja em que área da nossa condição de existência evolutiva nós falharmos, porque nós reagimos pelo que vibramos, nós damos o que somos, nós erramos pelo que ainda somos imperfeitos, né? Então, nós falhamos, e muitas vezes as falhas atingem profundamente os nossos irmãos. Vai resolver eu me afastar de tudo isso, buscando como solução o suicídio? Jamais. Vai ser outro problema a resolver. Eu não estarei ainda na Terra para buscar uma solução àquilo que eu gerei. Eu não poderei modificar as minhas ações para gerar conforto àqueles que eu lesei. Eu não poderei reparar o erro daquilo que eu fiz. Eu trarei mais sofrimento às pessoas que me amam e trarei para mim um grande desespero, porque eu saio do cenário daquilo que eu precisava resolver. Então, a espiritualidade diz para nós: o suicídio não apaga a falta. Nós não podemos, às vezes as pessoas cometem o suicídio após grandes tragédias. Não vai apagar o problema. Não vai amenizar a dor das pessoas. Não vai justificar a desculpa. Não vai ter a chance de resolver. Então, olha o que a espiritualidade diz para nós. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas faltas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se
há de lhe sofrer as consequências. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores da sua justiça. É como fazer justiça com as próprias mãos. Às vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos com o semelhante. Nesse caso, é com a nossa própria vida. Será que eu consigo aliviar o que eu causei, me gerando um sofrimento maior? Não vai apagar. As energias deliberadas pela ação, pelo pensamento, elas estão projetadas e elas retornam a nós. Se eu gerar um outro problema, serão duas energias emanadas, duas soluções a serem resolvidas. Tá bom? A gente vê muitas pessoas causando desgraças às vezes e no desespero também causando suicídio. Isso é uma tragédia, porque só vai aumentar o sofrimento das pessoas que estão ali e da própria pessoa, né? Enquanto estamos na Terra, enquanto falhamos, nós podemos reverter com a nossa mudança de ação, com a nossa mudança de conduta, a gente pode tentar reverter o mal que causamos. E às vezes estar na Terra é uma forma de passar por consequências do que geramos, que é a nossa própria, vamos dizer assim, é o nosso próprio aprendizado. Né? Estar ali em contato com aquilo que nós fizemos de errado. Então, não vai adiantar nada o suicídio. O suicídio não é resposta para nenhuma situação. Nem na doença, nem no medo, nem na aflição, nem na vontade de encontrar os parentes. Não vai resolver. Tá bom? 949. Será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar a que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? Então, adianta eu errar, me matar para que a minha família não se envergonhe do que eu fui, do que eu sou? O que eu sou e o que eu fiz está marcado nas mentes e no coração daqueles que sofreram. Para me perdoar, para me ajudar, para me julgar, dependendo da condição de cada irmão. Mas eu tirar a minha vida não vai apaziguar a situação, não vai tirar a vibração de sofrimento do que foi feito. Então, é mais uma pergunta em relação a isso. Vai amenizar a vergonha da minha família, dos meus filhos, dos meus parentes? Não. A situação já foi feita. Quando nós erramos, nós devemos ter a humildade de saber que erramos e buscar o reparo das nossas faltas. Às vezes não encontramos o perdão, mas nós temos que lutar para que a nossa atitude se modifique. Às vezes o não perdão do irmão é até uma forma de exercitar a nossa humildade, a nossa paciência, a nossa resiliência, não é? Então aqui ele explica mais um pouquinho sobre essa dificuldade que seria a gente poder criar um problema maior, né? Então ele repete um pouquinho a resposta. Na 950, que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa numa vida melhor? Então, nós espíritas sabemos que aqui é nosso trabalho mais forte, né? Que aqui a encarnação não é para aqueles que buscam a luz o local mais fácil de estar. Nós sabemos que para aqueles que buscam o Cristo, que tem a força crística interna, aqueles que buscam além da matéria, esta vida aqui, terrena, não é uma vida fácil. O espírito vibra e a matéria pesa. Os pensamentos são elevados, mas o dia a dia nos sufoca. Né? A diversidade de espiritualidades mais rudes e mais elevadas nos trazem uma grande dificuldade na Terra. Então, nós estamos aqui para aqueles que buscam a luz e já encontraram a força de Deus em si. Nós não estamos num passeio fácil aqui na Terra. Então, quando nós temos a expectativa que a espiritualidade nos trará, e é a verdade que a espiritualidade nos trará uma situação mais tranquila, mais junto aos nossos semelhantes, num trabalho que realmente a gente vai fazer, que tem a ver conosco, encontrar nossos irmãos espirituais. Aquele que busca a luz sabe que lá é melhor.
Adianta eu cometer o suicídio para ir mais rápido? Aí eu vou cometer uma desgraça, porque eu não vou encontrar esse local. Porque a energia material que eu carrego no meu corpo, que ainda traria vida na Terra, vai estar presente no meu espírito. E nós estaremos presos às esferas materiais. Nós estaremos presos aos instintos materiais, mesmo estando desencarnado. Então, quando a gente sonha com o espiritual, a gente tem que lembrar de uma coisa. Estar na Terra não nos impede de estar em contato com este lado espiritual. Quando nós oramos, quando nós meditamos, quando nós estudamos, quando dormimos, quando expandimos a nossa mente, quando olhamos o céu e sentimos a força sagrada, nós podemos coabitar a espiritualidade e a vida material. Nós vamos evoluindo e nós vamos aprendendo esse exercício. Através da oração, através da meditação, através da natureza, através das expressões de Deus na Terra, através do nosso semelhante, nós vamos encontrando Deus em tudo. Nós vamos evoluindo e nós vamos vendo que Deus está naquele irmão difícil, está naquela mãe bondosa, está no pássaro, está em tudo. Então, vai adiantar eu desencarnar, promover um desencarne, vai ser uma tragédia. Mesmo porque aquele que busca o equilíbrio, ele não tem esses pensamentos. Não vai adiantar. Então, se eu achar que eu vou estar mais feliz na espiritualidade e eu promover meu desencarne, eu vou ter que reparar essa morte. Nos matar é uma morte que nós causamos. Para mim, a minha vida, não importa. Nós somos filhos de Deus e Deus não permite que nós façamos o mal a ninguém e a nós mesmos com o mesmo peso. Não podemos fazer mal a nós. Tá certo? Então, olha a resposta da espiritualidade. Outra loucura, que faça o bem e mais certo estará de lá chegar, pois matando-se retarda a sua entrada num mundo melhor e terá que pedir que lhe seja permitido voar para concluir a vida aqui por termo sobre o influxo de sua ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Né? Então, aqui a resposta não precisa nem dizer mais nada, né? 951. Não é, às vezes, meritório o sacrifício da vida, quando aquele que o faz visa salvar o de outrem, ou ser útil aos seus semelhantes? Aqui é muito importante essa pergunta. Quando nós damos a nossa vida, propositadamente ou não, pelo irmão, não é suicídio. Aquela professora que salvou 9 crianças, aquilo não é suicídio. Aquilo foi um ato genuíno de uma pessoa em busca de salvar 6 crianças que estavam à frente dela numa tragédia de incêndio. Eu posso dizer que essa professora, ela buscou o suicídio? De forma alguma. Nós não vamos nos colocar em risco, falar, então não é suicídio, eu vou me colocar em risco e tudo bem. É suicídio eu me colocar em risco sem nenhum objetivo. Então eu vou atravessar a rua, não vou olhar nada, eu vou tomar remédio de qualquer jeito, eu vou comer qualquer coisa, eu vou usar droga, eu vou beber. Tudo que eu fizer para antecipar a minha doença, a minha ida, para que eu queime a minha energia vital aqui, é suicídio. No entanto, quando eu, numa ação de amor ao semelhante, eu perco a minha vida, isto é genuíno. Quantos já passaram por isso? Quantos têm profissões em que suas vidas estão em risco? Os bombeiros, tantos, que expõem sua vida ao risco para salvar. Então, se há uma tragédia deles virem a falecer, jamais será um suicídio. Tá bom? Aí é uma fatalidade
que o alto permitiu, inclusive, que ocorresse. Nada acontece sem a vontade do Pai. Então, como ele dizia, não cai uma folha sem a minha vontade. Mas é a vontade do Pai o suicídio? Não. Por isso se torna uma falta grave. Porque apesar deles saberem que nós iremos falhar, eles nos dão a oportunidade de vir à Terra e tentar conseguir ultrapassar essa dificuldade. Tá bom? Os guias, eles sabem que nós iremos falhar, mas eles não impedem que nós estejamos aqui na experiência do acerto e do erro, do próprio livre-arbítrio. Tá bom? Então, a resposta. Isso é sublime, conforme a intenção, e em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Deus, porém, se opõe a todo sacrifício inútil e não o pode ver de bom grado. Se tem o orgulho a marchá-lo, só só o desinteresse torna meritório o sacrifício, e não raro quem o faz guarda oculto um pensamento que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Então, se eu tiver um pensamento de fazer algo para acabar com a minha vida, usando uma situação de ajudar o semelhante, eu estarei falhando. O nosso pensamento, a nossa intenção íntima determina, vamos dizer assim, a nossa própria cobrança. Então, se eu utilizar meios de me prejudicar a minha vida, dizendo que eu vou salvar alguém, mas querendo acabar com a minha vida, a intenção do suicídio, ela está iminente. Mas quando eu faço por amor ao semelhante, por zelo, por ímpeto de caridade, jamais será suicídio. Tá fácil isso? Tá tranquilo para vocês essa parte? Tá, né? 952. Comete suicídio o homem que perece vítima de paixões e que ele sabia lhe haviam de apressar o fim? Porém, aqui já não podia resistir, por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas. Olha, o meu rim não está bem, mas mesmo o meu rim não estando bem, eu vou continuar bebendo uma bebida que vai prejudicar meu rim. Eu tenho uma compulsão ligada à sexualidade, isso me prejudica, mas eu não vou resistir. Eu vou continuar na droga porque eu não vou utilizar nenhum meio de buscar uma cura. Isto é uma forma de suicídio. Quando nós não zelamos pela nossa vida, com os cuidados, é claro que nós não somos perfeitos, às vezes a gente não tem o equilíbrio alimentar, nós temos ansiedades, nós temos preocupações, ninguém aqui é perfeito, então nós vacilamos às vezes. Mas os vícios propositais, aquelas coisas que a gente sabe que vão interferir na nossa vida, na nossa saúde, que vão prejudicar, ou se eu me abstenho de uma medicação que eu preciso tomar, se eu me abstenho de uma terapia, de um tratamento que vai me curar, isto são formas de autodestruição. Né? Então, é claro que às vezes não é intencional, nós vamos nos equilibrando e esta consciência de autoajuda vai aumentando, nós vamos ficando mais zelosos, nós vamos orando mais, nós vamos cuidando mais da saúde, nós vamos cuidando mais do alimento, de tudo, nós vamos organizando toda a nossa vida. Mas ainda falhamos, porque ainda estamos nessa caminhada. Né? Se nós fôssemos cuidar absolutamente do nosso corpo, nós estaríamos ingerindo pouquíssimo alimento, estaríamos fazendo as preces várias vezes ao dia para fazer uma serenidade mental, estaríamos tomando muito mais água do que nós tomamos. Então, são hábitos que ao longo do nosso crescimento espiritual vão se modificando. Mas, enquanto não temos esta clareza espiritual, ainda falhamos muito, ainda escorregamos. Mas conscientemente, eu sei que vai me trazer doença, eu sei que vai me fazer mal, mas eu vou utilizar? Eu posso, infelizmente, antecipar um pouquinho o meu desencarne. Eu posso gerar doenças. E isto
vai fazer com que eu desencarne com um pouquinho de energia vital. E essa energia vital, permanecendo em mim, pode me trazer um pouco de sofrimento. Então, os nossos pensamentos destrutivos, tudo que nos prejudica, é uma forma de autodestruição. É claro que nós não vamos ficar pensando nisso no sentido do medo, da aflição, então será que eu estou sendo suicida? Porque tudo depende da nossa consciência espiritual. Ao desencarnarmos, nós já estudamos aqui no livro, que os guias têm, nós temos as equipes do desencarne, as equipes que nos ajudam no momento do desencarne. Nós não estamos ali desamparados. A equipe traz um médico, traz um orientador, traz uma pessoa da família, traz um encarnado para doar energia, para cortar os cordões, os fluidos. Então, esse reparo existe, esse tratamento é feito na hora que desencarnamos ou logo em seguida. Depende do caso. E essa retirada de fluido vital também ocorre, porque nós, infelizmente, na nossa vida cotidiana, nós indiretamente nos prejudicamos, tá bom? Se a gente analisar, a gente sempre faz alguma coisa que acaba nos adoecendo um pouco, nos trazendo tristeza, depressão, angústia. Isso faz parte da nossa evolução. Mas vamos cuidar daqueles vícios que nós podemos já eliminar. Vamos refletir, porque a reforma íntima, ela é uma reflexão diária. Onde eu posso melhorar? E isso não é só no espiritual, é no dia a dia, é na saúde, né? É na relação com a família, é na relação profissional, é em tudo. É na nossa relação com o centro espírita, em tudo. Nós precisamos diariamente refletir. Se nós já temos uma decisão tomada e temos aquilo como certo, nós não estamos subindo a escada da evolução. Porque eu tenho aquilo como, vamos dizer assim, orgulho, né? Eu sei, eu ajo e eu não reflito mais. E nós precisamos sempre questionar o nosso pensamento, a nossa atitude, tá bom? Então, essa pergunta é um exercício para essa semana, é uma lição de casa para nós. Onde eu posso melhorar? Seja tomar um pouco mais de água, seja dormir mais cedo. É justo eu me dar 2 horas de sono, 3 horas de sono. É justo eu ir dormir 4 horas da manhã. Então, vamos pensar cada um o que nós podemos melhorar, tá bom? 952. Será mais ou menos culpado do que a que tira a si mesmo a vida por desespero? Então, o que está dizendo aqui essa pergunta? A pessoa que entra em desespero e comete o suicídio, ela é mais culpada ou menos culpada do que a pessoa que dia a dia vai se desgastando e vai buscando sair daqui pelo descuido, pelo abandono, pelo vício, pelos apegos, pela baixa vibração espiritual, pela frequência baixa que eu sintonizo, pelas interferências de obsessores que também nos adoecem, alteram os nossos chakras. Aí a espiritualidade diz o seguinte: aquele que tem tempo, nós estamos aqui no esclarecimento, né? Quando nós nos esclarecemos, nós começamos começamos a ser responsáveis. Quando nós sabemos da lei, nós começamos a ser responsáveis. Quando nós não sabemos, nós não temos noção do que está acontecendo. Mas quando nós nos tornamos aqui cristãos, estudiosos, refletindo sobre a doutrina, refletindo sobre o Pai, sobre a nossa vida, nós entendemos que o que nós fazemos contra nós e nós não mudamos é consciente. Então a espiritualidade diz o seguinte: em alguns momentos, um ato de desespero, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, não vamos generalizar. Mas aquele que dia a dia se destrói é mais responsável do que aquele que tem um desespero e comete uma loucura num desespero. Tá bom? Ou seja, o que diz essa resposta para nós? Quanto mais nós estamos conscientes do que fazemos, mais a nossa consciência interna vai nos alertar. Esse é o nosso juiz. Não é uma punição externa. Não é o auto punindo, não é Deus punindo.
A nossa consciência é o nosso juiz. Então, se eu dia a dia erro, a minha consciência aperta. Poxa, eu bebi de novo. Poxa, eu fumei. Poxa, eu comi demais. Nossa, eu não dormi. Eu não tomei meus remédios, né? Então, a gente conscientemente vem esse alerta para nós. A consciência é o nosso alerta. Quando nós estamos numa condição sem nenhum esclarecimento espiritual, a consciência nem chama. A gente não tem nem consciência do que está fazendo. Mas quando nós começamos a percorrer o caminho espiritual, nós somos responsáveis. Se nós não combatemos os fatores que nos destroem, não é? Então, ele diz, é mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio, sobre a sua autodestruição. Naquele que o faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvairamento, que alguma coisa tem de loucura. O outro será muito mais punido, por isso é que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. A gente falou várias vezes nesse estudo deste livro. A consciência cobra de acordo com a condição evolutiva. Se eu ajo com desprezo ao meu semelhante, eu tenho esclarecimento espiritual, a minha consciência vai me cobrar muito mais, eu vou sofrer muito mais do que aquele que nem parou para pensar o que significa uma relação de caridade com o semelhante. E nós que estamos aqui, grande parte trabalhadores e alunos, nós já temos esse conhecimento. Então a gente precisa estar vigilante, né? Porque ser cristão não nos absolve, não nos dá a porta estreita. Nós não vamos ter a passagem direta por fazer parte de uma doutrina, mas sim se nós conseguirmos cumpri-la, conseguirmos vivenciá-la, conseguirmos senti-la no nosso dia a dia, sem a revolta, sem o ódio, sem a competição, com humildade. Não é um exercício fácil, é um exercício penoso para nós, mas necessário, muito necessário, né? Para não sermos fariseus. Então, a quem mais dado, mais será cobrado. Então, se nós temos consciência espiritual, nós seremos cobrados do que nós fazemos com a nossa vida, né? É isso que diz essa resposta. 953. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpado se abreviar em alguns instantes o seu sofrimento, apressando voluntariamente sua morte? Ou seja, eu sei que vai acontecer uma desgraça, eu sei que... Será que nós sabemos que a desgraça vai acontecer mesmo? O Pai não é capaz de mudar nosso caminho nos 45 minutos do segundo tempo? O Pai não é capaz de mudar o nosso caminho, nos trazer a cura, nos trazer a mudança, nos trazer o livramento de uma forma repentina? Será que nós podemos ter certeza que nós estamos desgraçados na situação para fazer alguma coisa errada com a nossa vida? Nós não sabemos. Enquanto o nosso coração estiver pulsando, enquanto o espírito estiver aqui em trabalho na Terra, nós não sabemos os desígnios de Deus. Nós estamos num planeta de expiação e prova. Ainda não chegamos na regeneração, estamos a caminho de... Na condição de regeneração, nos planetas de regeneração, as pessoas sabem quando elas vão desencarnar. Elas têm noção plena do desencarne. Nós não. Para nós é uma surpresa, geralmente. Nós podemos estar doentes, nós podemos viver 20 anos doentes. Nós podemos ter saúde, atravessar a rua e ir embora. Eu vou antecipar a minha morte porque eu acho que eu estou desgraçada de algum jeito? Não façamos isso. Não podemos fazer isso, porque o alto pode estar nos provando a nossa fé. Tá difícil? Tá. Então vamos lá, vamos provar a tua fé. É um exercício para o teu crescimento. Não é porque o alto quer espizinhar, vamos ver se você aguenta. Não é isso. É porque eles querem mostrar para nós que nosso exercício interno vai nos trazer degraus maiores na nossa evolução.
Quanto mais eu suporto estas mudanças, quanto mais eu busco essa transformação, quanto mais força eu tenho, mais eu cresço. E o alto pode me curar a hora que eles acharem que aquela dor não tem mais sentido na minha vida. Então, aquele problema que a gente imagina que nunca vai ser resolvido, que a gente já desistiu, de repente, o alto mostra que nós não sabemos nada. Nós conseguimos saber aqui quanto tempo nós temos? Alguém aqui é capaz de dizer? Independente das condições de saúde, de localização, nós não sabemos nada. Então, eu posso falar, eu estou doente, então já vou me matar para resolver agora. Eu estou com um problema que eu estou numa situação de perigo, eu já vou me matar antes da pessoa me matar. Nós não sabemos. Nós não temos, nós não podemos nos destruir sem a última esperança. Nós não podemos desistir até que o nosso coração realmente fale, acabou a sua missão. Vamos. Sentir a mão do mentor e sentir que a nossa missão realmente acabou. Nós não sabemos quanto tempo vai demorar. Tá bom? Então, nada justifica. Por isso que o Espiritismo não aceita a eutanásia, não aceita o suicídio, porque Deus pode mudar tudo a qualquer momento. Tá bom? Entenderam? Então vamos lá. É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado, de que um socorro inesperado não venha num último momento? Estou doente, estou com problema, De repente eu estou ótima aqui, fiz meus examezinhos, está tudo bem. Durmo, não acordo. O alto determinou que aquele era meu tempo. Nós não temos consciência na Terra deste tempo. Vamos fazer como se todos os dias fossem o último. Vamos tirar a mágoa, vamos perdoar os irmãos, vamos ser humildes, vamos ser caridosos, vamos ser verdadeiros cristãos, sem fanatismo e sem ser fariseu. Vamos ajudar a nossa saúde, vamos perdoar, vamos ter esperança, porque nós não sabemos a hora que nós vamos, e a hora que nós vamos talvez não dê tempo. E esses pequenos minutos que nós vamos ter, se nós interrompermos, nós não teremos. Tá bom? Então, agora nós vamos para 953. Concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenado, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável, em que a vida só é encurtada em alguns instantes. Não tem justificativa. Podem fazer pergunta para a espiritualidade quanto quiser, a espiritualidade não vai mudar a resposta. Não tem como aceitar que alguma situação autorize o suicídio. Quais, nesse caso, as consequências de tal ato? Então, vamos lá. Se eu cometo, não pode, mas eu cometo. A gente já estudou aqui. Desespero por ter saído do cenário antes do tempo, não ter resolvido o que eu precisava resolver. Vou ter que voltar em outra encarnação e cumprir aquilo que eu não fiz. Vou ter que esperar um momento oportuno para voltar, e não vai ser muito fácil esse momento oportuno, porque nós já estudamos aqui que para encarnar não é tão fácil assim. Vou encarnar amanhã e desço. Precisa ter um projeto de vida, precisa ter uma organização, um cenário necessário, a localização que nós nascemos, os karmas coletivos que nós vamos passar, os karmas individuais, é um projeto para nascer. O guia vai analisar o que eu aguento para me dar o que eu aguento, o que eu não aguento, vão avaliar o que é melhor para mim. Não é a hora, ao bem prazer nosso. Nós não somos evoluídos para isso. Os espíritos evoluídos fazem isso. Nós não podemos. Quando eu vou ter essa chance de retomar esse prazo onde eu me matei? Eu não sei quando vai vir essa chance.
Então, já é a primeira justificativa para não fazer bobagem. Segunda, eu vou levar o fluido vital. No plano desencarnado, eu não vou estar lá junto com os meus amigos espirituais. Por quê? Porque este fluido animal, ele prejudica os irmãos desencarnados. Eles sofrem as irradiações do fluido animal. Então, eu não sugiro a leitura destes livros sobre o suicídio agora, porque muitos estão começando o estudo na casa, alguns são alunos que estão aqui, e a gente faz a sequência do André Luiz, o Nosso Lar, os Mensageiros, os Missionários, Obreiros da Luz. Tem que fazer a sequência. Mas quando a gente lê sobre isso, a gente vê que esses irmãos, quando desencarnam, eles precisam ficar por um tempo sem contato com a sua família espiritual, que não foi suicídio. Porque esta energia animal vai prejudicar os irmãozinhos desencarnados. Então, eles ficam em tratamento, eles ficam isolados junto com outros irmãos que cometeram suicídio. Tá bom? É um tratamento que eles vão passar difícil. Então, vamos trabalhar em oração para que o nosso planeta pare de ter esse pensamento. Porque o suicídio está em uma situação muito grave. Então, nós temos que fazer muita oração. Tá bom? 954. Será condenável uma imprudência que comprometa a vida sem necessidade? É aquilo que os espíritos falaram. Eu tive a intenção de me matar, eu sou responsável. Eu não tive intenção, foi imprudência, foi uma coisa que eu fiz sem pensar e eu morri, né? Então, não há culpabilidade quando não há intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Então, é aquilo que a gente falou. Quanto maior a consciência, maior a responsabilidade. Podem ser considerados suicidas e sofrem as consequências de um suicídio as mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos. Infelizmente, no nosso planeta ainda temos o fanatismo religioso, temos aqueles irmãos que caminham sobre o fogo, temos os irmãos que se mutilam, acreditando que, ao prejudicar o corpo, ao trazer a dor material, há a ascensão espiritual. Um grande engano. Não é deitar na cama de prego que vai me fazer evoluir. Só vai me machucar, me trazer um tétano, e vai me trazer até um suicídio se eu tiver azar de ter uma infecção. Se eu caminho sobre o fogo, eu vou me queimar e posso morrer. Isto é um fanatismo religioso. Não é propriamente dito um suicídio, mas é um fanatismo que pode levar ao desencarne. Então, algumas práticas insensatas, religiosas, geralmente religiosas ou culturais, no Oriente a gente ainda vê isso, são desnecessárias, porque podem trazer o desencarne, né? E essa insensatez terá um preço muito alto. Tudo aquilo que a gente falou. Vai embora mais cedo, vai ter que voltar, fez coisa errada, fanatismo, tudo errado, né? Então, obedecem a um preconceito e muitas vezes mais à força do que à vontade. Às vezes elas são forçadas a isso também. Julgam cumprir um dever a esse não caráter de suicídio. Encontram desculpa na nulidade moral que as caracteriza, na sua maioria, na ignorância que se acham. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização. Então, nós vamos evoluindo, essas maluquices vão acabar, né? Esses fanatismos religiosos, essas coisas de punir o corpo. O faquir era uma coisa conhecida antigamente, já não tem mais. Então, vai evoluindo e as pessoas percebem que se maltratar não vai trazer evolução para ninguém, né? Se colocar numa situação de perigo. Alcançam o fim objetivado, deixa eu ver que horas são. Nossa, 15 para as 9. Alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhes são caras, se matam com a esperança de encontrá-las. Não vai encontrar, foi aquilo que a gente falou agora. Ah, morreu meu filho, morreu meu pai, meu marido, eu vou me matar também porque eu encontro mais cedo. Ilusão, não vai encontrar. Não vai encontrar, porque vai ter que fazer o tratamento para queimar o fluido vital, interrompeu a vida. Vai ser uma desgraça. Então, não vai encontrar. Vai demorar para encontrar, vai ter que resgatar esse tempo perdido.
Quando nós perdemos alguém, buscai a verdade vos libertará, né? Porque Jesus nos disse. Nós temos o conhecimento hoje para saber que não existe a morte. A morte é uma ilusão do homem na terra materializada. Nós estamos aqui na matéria, ciclo de vida, reino vegetal, reino animal, nasce, cresce, reproduz e morre. Essa é a ciência da Terra. É a biologia, é a natureza humana aqui. Isto não é a vida espiritual. Isto não é a vida de cada um de nós. Este é um corpo, instrumento do espírito. O espírito não morre. Nós vamos desencarnar com a consciência que nós temos aqui. As pessoas se espantam, mas como eu morri? Estou com o corpo, estou falando, estou me vendo. Como é que eu morri? É esta a sensação que as pessoas geralmente têm. Tá? Então, este corpo material, ele tem que ser respeitado, mas ele não é a nossa vida. Ele é um instrumento material, da vida material. E por nós estarmos aqui com esta percepção espiritual restrita, porque nós estamos aqui no corpo material, nós achamos que tudo está aqui na terceira dimensão, né? A alegria, a felicidade, a paz. Não está aqui. Tá bom? Bem, eu queria terminar esse capítulo, mas não vai dar tempo, porque esse assunto já tem 2 aulas, né? É um assunto forte, mas faltou Uma falar. pergunta, Má. Falta uma, pode ir então? Vai, Bom, termina esse. quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas. Por que, que a consequência é diversa? Porque depende da consciência espiritual de cada um. Quanto mais esclarecimento, mais vai ser difícil. Porque sabia que não podia. Tinha força espiritual para não fazer aquilo. Agora, uma pessoa que é embrutecida, que não tem consciência espiritual, que age sem pensar, vai ser menos cobrada. Em tudo tem a relação do crescimento espiritual com o comportamento, tá bom? Então, é o que ele fala aqui. Muito diversas são as consequências do suicídio, mas apenas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produzem. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar, o desapontamento. Já pensou desencarnar e falar, nossa, agora eu fiz uma besteira que vai atrapalhar tudo, toda a minha vida? Já pensou o desespero? A sorte, porém, não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, e será pior do que aquele cujo curso interromperam. Então, às vezes, a gente lê nos romances, nas histórias, nos livros da nossa bibliografia de Emmanuel, os sofrimentos na matéria, no encarne posterior ao suicídio, os registros, às vezes, deixados pela situação karmática do suicídio, né? Então, que essas 2, 3 aulas de suicídio sejam para nós, são fortes, às vezes não são tão agradáveis, mas necessárias. Vamos estar alertas para a vigilância e o pensamento destrutivo ser eliminado da nossa vida. Tá difícil, vamos para frente. Os guias estão aí. Quanto menos a gente espera, tudo pode se transformar. Isso é a fé. Né? Como disse o ladrão ao lado de Jesus. Nós merecemos estar aqui, ele não. Quando ele ouve que ele estaria ao lado do Pai naquele mesmo dia. Ele jamais imaginou que ele ouviria aquilo, porque ele estava se colocando como um sofredor que merecia aquela punição que Jesus fez. Mostrou para ele que tudo estava perdoado pela humildade que ele apresentou naquele momento. Então vamos aceitar as dificuldades e lutar para transformá-las. Esse é o nosso dever como cristão.